Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam todos muito bem-vindos, nossa querida audiência, a mais um episódio do Salam Aleikum Podcast. Eu sou o Walid e aqui ao meu lado, sempre deixando essa mesa mais elegante, o Amir. Assalamu alaikum, pessoal, como é que estão? Hoje o episódio vai ser um pouco polêmico aí, vamos tratar uns assuntos, quebrar alguns tabus aí, se Deus quiser, Vai ser né? sensacional. E antes de mais nada, né, já deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, Com compartilha certeza. com amigos e familiares aí e confere os conteúdos aí do Salam Aleikum, que tem muito conteúdo de alta relevância. Então fica à vontade para olhar os vídeos aí que a gente fez, os programas. E hoje, mais uma vez, a nossa estrela, o nosso convidado hoje, que a gente agradece por ter aceitado esse convite, é o Nasser, professor Nasser Khazraj, do canal Arisala, e a gente fica muito feliz pela presença. A gente vai conversar de vários assuntos interessantes. Então fica à vontade para se apresentar, cumprimentar o nosso público. Muito Assalamu obrigado. alaikum, bismillahirrahmanirrahim. Muito obrigado pelo convite inicialmente. É um prazer estar aqui com vocês, com dois irmãos, para a gente falar sobre assuntos que as pessoas precisam saber, né? Estamos aqui à disposição no que pudermos ajudar, agregar mais informação para o público, será um prazer. Agradeço. Show. E né, o Nasser é um grande irmão aí que tem um trabalho dedicado há anos aí, né, nessa divulgação, desmistificação do Islã no Brasil, né? E também traz esse conteúdo jornalístico aí em primeira mão que foge da narrativa mainstream, né? Vamos dizer assim, que é uma narrativa totalmente falsa. E vem fazendo esse trabalho. Então, eu queria que você começasse apresentando o Arisala, né? O trabalho que vocês desenvolvem. E, primeiramente, agradecer aqui em público, porque eu mesmo sou um fã do canal de vocês, acompanho há muito tempo. Tenho certeza que trouxe muito conhecimento para muita gente, né? Então, se você puder explorar um pouco do canal. Claro, estamos à disposição. Fico muito feliz, né, em saber que os irmãos são seguidores do nosso canal. Bem, a ressala, pela palavra, vocês já devem saber, né? Que o significado dessa palavra é muito grandiosa para nós muçulmanos, e significa a mensagem, né? A ressala significa a mensagem. Nasceu em 99 essa ideia, junto com a fundação do Centro Islâmico, né? E a ideia inicial foi o site do Arresala, .org.br, hoje um dos maiores portais islâmicos em português. Na época nós publicávamos artigos, o Alcorão Sagrado todo, né, estava ali Bacana. disponível de uma forma gratuita para as pessoas. Enfim, tínhamos uma página no Facebook, tentávamos ali ocupar um espaço importante naquela época, pouco conhecida as redes sociais, né? Mas desde então o nosso Sheikh Talib, o líder religioso do Centro Islâmico, a visão dele era de que devemos ocupar esses espaços. Se realmente nós quisermos ter um alcance entre a sociedade, então nós temos que ocupar todos os espaços. Eu lembro sempre ele falava, né, uma mensagem de que se o profeta Muhammad tivesse se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tivesse vivo em nossos tempos, ele usaria todos os meios para divulgar a mensagem do Islã. Então, todos esses meios devem ser explorados por nós. Então a gente começou, né, com o portal, né, a Ressala, o site, hoje um dos maiores em português, centenas, né, de artigos sobre vários assuntos. Todos os nossos livros estão disponíveis, né, nesse portal. E aí, aos poucos, a gente foi criando, entrando nas redes sociais, né, o YouTube, o canal do YouTube e, enfim, demais redes sociais, Instagram, Uhum. TikTok, X, todos têm um único objetivo de levar a mensagem do Islã e a visão dos muçulmanos
para com questões do dia a dia, para com a nossa religião, nossa doutrina, trazer aí mais informações para o público muçulmano, em primeiro lugar, e segundo, para os brasileiros que são solidários à causa, gostam da religião, gostam de estar atualizados, né? E também para as pessoas também conhecerem, né? Simplesmente tirarem uma dúvida, né? Bem, hoje nós temos 3 divisões no Arressala, né? O grupo Arressala tem o Arressala Notícias, né? Que é mais voltado ao Sim. lado do jornalismo, né? É jornalístico. Também temos o Arressala Entretenimento, que é os filmes, séries, enfim, tudo que possa... mais o lazer, né? A pessoa passar uma noite assistindo um filme legal, mais focado em filmes islâmicos, né? Nós temos vários filmes produzidos aí por países muçulmanos, né, que vale muito a pena o público brasileiro conhecer, como o filme Muhammad, Mensageiro de Deus, filme da Maria, mãe de Jesus, que foi produzido no Irã, né? José, Abraão, vários filmes, algumas séries também produzidas no Irã. Depois vem o Arressala Editorial, que é também um dos braços mais importantes do Centro Islâmico, que é a parte da publicação, tradução e publicação de livros em português. 100% todo o nosso conteúdo é voltado para o público brasileiro e em português. Esse é o nosso foco. O Arissala, ele foi criado aqui ou é algo que existia no Irã Não, ou em não, algum não. país e veio para cá? Foi Ele é criado uma por ideia vocês. 100% brasileira, né? Nasceu aqui no Brasil. O Sheikh Talib, ele foi o líder religioso da Mesquita do Brás, né? Ele veio para o Brasil em 89, né? Ficou até, eu acho que comecinho de 2000, né? 2001 ou 2002. Ele foi o líder religioso da Mesquita, né? Estava na Mesquita. Ao sair, então ele fundou o Centro Islâmico e começou suas atividades independentes, né? Então é uma entidade independente e o Aressala começou a partir de então, suas atuações. Bacana. E assim, por que levar, né? Por que trazer esse tema para os brasileiros, especificamente da religião islâmica e de geopolítica dos países árabes, por exemplo? Hoje a gente mudou bastante, né? Nesses últimos anos, realmente, o Centro Islâmico ele saiu um pouco do foco religioso, cultural islâmico para cultural, geopolítico, acadêmico, né? Realmente é necessidade, irmão. A necessidade. A gente viu que existe uma grande demanda. Pesquisadores, professores precisam conhecer, saber. Assuntos eram tratados como questões assim. Hoje em dia vocês sabem como fake news faz efeito, né? Com certeza. Então muitas mentiras, muitas informações enganosas, erradas, faziam ali seus efeitos, infelizmente, registradas nos livros, nas pesquisas, e isso vai mudando a opinião das pessoas, né? Então, a necessidade de ocupar o espaço e ter uma identidade muçulmana, porque quando eu digo que eu sou muçulmano, eu tenho que ter algo para mostrar o que é a minha religião, o que eu tenho para dizer, o que é a minha fé. Em 89, quando o Sheikh Talib veio para o Brasil, não existia essa quantidade de livros, não existia um material onde um muçulmano pudesse Se aprofundar. se aprofundar e também explicar para alguém o que é a sua fé, a sua religião. Então, aos poucos, foram sendo produzidos algumas obras, foram sendo publicados. O primeiro livro foi traduzido e publicado em 93 ou 92.
Eu lembro, eu era pequeno, né? E a tradutora morava no Diadema. Então, alguns dias por semana, o Sheik, meu pai, né? Ele ia até Diadema de carro e ficava lá 6, 7 horas, porque não existia naquela época essa questão de e-mails, né? Enfim, ele ia até lá e como a tradução, ela é a questão da tradução é uma questão muito delicada. Você tem que entender o conteúdo para depois explicar, Uhum. para você depois produzir aquele texto em outro idioma. E essa tradutora, né, que Deus tem a alma dela, Aida Rumi, era de origem palestina, né? Era uma professora de árabe. Ela tinha muitas dificuldades de entender alguns termos islâmicos, né? Então, aquele livro ficou ali alguns meses com ela, ela conseguiu traduzir, fizeram a obra, né? E o livro foi publicado. Islã em seus princípios. Esse foi o primeiro livro publicado em 92 pelo Sheik. E, graças a Deus, ele teve ali uma boa receptividade, né? Uhum. Por parte da comunidade. E aí, a partir daquele momento, continuaram as obras, os livros, aos poucos, um livro sobre a oração, ensinava como é que o muçulmano rezava, como é que é feito o azan, como é que é feito o iqama, como é que é feita a ablução, um outro livro sobre o jejum, sobre as regras do jejum, né? E aos poucos assim foram vindo, né? A necessidade foi sendo a necessidade foi sendo vista, né? Foi sendo Criando mais atendida. demanda. Exatamente. Bacana. Esses são alguns dos livros que estão disponíveis. Esses são alguns dos nossos livros. Esse, por exemplo, na verdade, o primeiro livro que foi publicado é esse. Só que esse já é a terceira edição, né? Do livro Islã, Princípios, Práticas, História e Guardiões. Esse livro, ele tem aquele livro lá que eu acabei de citar, a história dele, né? Depois tem a história da vida dos 12 imames, que são os sucessores do profeta, a vida do profeta, um resumo sobre a vida dele, a história do Islã, a vida do profeta, dos 12 sucessores do profeta e as práticas no Islã, de uma forma resumida, de uma forma bem resumida. Esse livro, hoje em dia, ele é praticamente o principal obra da nossa editora para poder entender um pouco mais o Islã. E aí a gente tem também outras obras, né, que é mais voltada para o público infantil. Esse, por exemplo, fala sobre as histórias alcorânicas, várias. A história do profeta Abraão, profeta Adão, profeta Noé. E é bem interessante porque ele tem desenhos, né? Ele tem figuras. Essa é uma coleção que levou Ele aí também é uns. bem lúdico, né? Pelo que o senhor tinha mostrado, é bem bacana também. Essa coleção também ela está incompleta, falta só mais uma, mas é uma ideia 100% também do Arressala, que é a vida dos Ahlul Bayt, da família do profeta, em forma de cordel, em Olha só forma que de interessante. poemas, né? Esse, por exemplo, é do Imam Ali, esse é da filha do profeta Muhammad, Fátima Zahra. Eu acho que aquele é sobre a vida do Imam Hussein, né? A história do Imam Hussein, e esse sobre a vida do profeta Muhammad. Legal. É bem interessante. Quem quiser conhecer de uma forma resumida a história do profeta, de uma forma poética, né? Então, é só Que bacana. pegar o livro E e onde que a pessoa consegue adquirir esses livros? pode conseguir direto no site, né? Que é Próprio site da Arressala. lojaislamica.com, se eu não me engano, e pelas redes sociais, né? Só nos inscrever, mandar uma mensagem, né? Que o pessoal responde. Pô, já fica Esse essa também dica, então. é uma obra que foi publicada esse ano, que é o Dicionário de Termos Islâmicos. Esse livro, na verdade, não é físico, ele é uma obra digital, né?
E a ideia dele, na verdade, ele é o resumo de quase 25 anos de traduções de termos. Sabe aquele alayhi salam, por exemplo, aquela a abreviação, né, AS, ou, por exemplo, aqueles termos, né, árabes, islâmicos, salat, zakat, o que que isso significa, né? Então tá tudo aqui dentro dessas, dividido em forma de letras, é um dicionário, hijab, por exemplo, o que que significa hijab, hijaz, e também nomes, né, de personagens, pessoas, Hisham ibn Abd al-Malik, Uhum. quem ele foi. Então aqui vem Hira, que é aquela gruta, né, onde o profeta Muhammad recebeu, e assim por diante. Né? É um livro bem interessante para Bacana. professores ou qualquer pessoa quiser conhecer, né, os... Legal. Esses são alguns dos livros que estão disponíveis lá. Tem o próprio Alcorão também, né? A Desculpa. pessoa consegue o próprio Alcorão lá Sim, também. sim. O livro, o site, na verdade, ele tem uma parte de livros gratuitos, onde a pessoa pode ir lá, baixar, adquirir. Tem alguns livros que ele te dá acesso à leitura no próprio site, que é o Alcorão Sagrado inteiro. Nahjul Balagha, que é uma obra onde tem palavras e sermões do Imam Ali, primeiro sucessor do profeta Muhammad. Tem outras obras também que a pessoa pode ter um livro chamado Salmos Islâmicos. É um livro de orações, né, que também está gratuito ali no site para ser baixado. Uhum. Enfim, o site tá aberto, né, a qualquer pessoa que queira conhecer, que queira pesquisar, e tem dezenas de artigos, né? Fora esses livros, tem muitos artigos que a pessoa tem uma parte onde o interessado pode pesquisar, colocar um assunto e ali aparece Certo. os assuntos. Que legal. Legal. Então já fica a dica, né, para as pessoas aí pesquisarem um Sim, pouco sobre sim. o Islã, a cultura islâmica, né? Tem muito conteúdo, como foi apontado aqui, né? Aqui eu trouxe apenas essas obras, né? Não, mas no site Mas a gente tem tem conteúdo extenso aproximadamente, demais. nós temos mais de 150 livros traduzidos Então, para o português em várias áreas, né? Então a gente tem desde economia, filosofia, política, temos um livro que ensina um árabe, né? Temos livros de gibis, né? Histórias para crianças. Então tem uma diversidade bem ampla para quem quiser legal. acessar, conhecer, ler, presentear, né? Agora, só para o pessoal se localizar também, esses livros eles são com base na visão xiita do islamismo. Exatamente. Tudo que nós produzimos é sempre com base. O Centro Islâmico é uma entidade islâmica xiita, né? Existe uma, para quem não sabe, com certeza a grande maioria sabe, né? Os muçulmanos são divididos de uma forma geral entre dois grupos, né? Que são sunitas e xiitas. Os E grupos nós, majoritários, né? majoritariamente sunitas, e nós somos xiitas, né? Os principais países xiitas do mundo são o Irã, né, de uma maioria, né, Irã, Iraque, tem uma boa comunidade xiita no Líbano, na Síria, no Iêmen, onde mais? Em todos os países aí da Europa, África também tem uma comunidade xiita significante, né? E é isso, né? O Centro Islâmico é uma entidade muçulmana xiita e todo esse material é sempre baseado na visão xiita, né? Tá. E a gente estava falando, né? Você estava falando sobre algumas mentiras e alguns estigmas, né? Sim, Que a população, principalmente brasileira em geral, tem em relação ao Islã e também especificamente ao Islã xiita, sim. né? Então, eu queria que A você... gente costuma dizer, desculpa te interromper, a Claro, gente fica à costuma vontade. dizer que a gente sofre duas vezes, né? Porque assim, a gente paga pelas mentiras que são contra os muçulmanos e também pelas mentiras que são contra os xiitas, né? Sim. Ou seja, é o dobro, né, É. do que os muçulmanos costumam. Enfim, tem coisas mal interpretadas, tem mentiras,
É importante desmistificar, sim. né? Porque tem muita mentira, tem muita coisa forjada que as pessoas acabam repetindo por desconhecimento mesmo. Então é importante desmistificar e mostrar, né? Exatamente. Você ter alguns pontos assim que você... Para começar, é interessante o público entender, por exemplo, qual que é a diferença, né? Como é que esses grupos se formaram, como é que nasceram esses dois grupos. Legal. E o nascimento dessas duas comunidades, dessa divisão, é um nascimento natural entre qualquer nação que tenha ali suas lideranças, né, e suas interpretações. É importante falar uma questão que é todo muçulmano, seja ele sunita ou xiita, acredita no mesmo Deus, acredita no mesmo profeta, tem como referência um livro só, que é o Alcorão Sagrado, reza para a mesma direção, tem os mesmos pilares, que é a justiça de Deus, que é o dia da ressurreição, julgamento, enfim, são inúmeras questões em comum que essas duas escolas, dois grandes escolas, acreditam, né? A diferença está onde? A diferença está em pequenas interpretações dos versos, das narrativas, e isso foi causado ao longo da história. Ninguém tem culpa. Eu não posso culpar uma pessoa que vive no século XXI pelos pecados, pelos erros que os governantes ou os antecessores, os antepassados cometeram, né? Por interesses pessoais e por poder. Né? Então, é importante a pessoa estudar. A gente sempre fala, estudem, conheçam, vejam. E, afinal de contas, se alguém quiser se aprofundar, é só pesquisar, né? Só que essa questão da divisão entre os muçulmanos é uma questão muito explorada, especialmente pelos inimigos. É um dos principais ferramentas, é uma das principais ferramentas que alimenta a força deles. Eles estão fortes por conta desta desunião. Quando certamente houver essa união, com certeza eles ficarão fracos. Eu tenho uma frase que a gente sempre repete, né, do Imam Khomeini, que foi o líder da Revolução Islâmica do Irã, que ele fala o seguinte: se cada muçulmano pegasse um balde de água e jogasse contra o Estado sionista, então o Estado iria acabar, aconteceria um dilúvio, né? Então ele ia acabar. É uma mensagem indireta, né? De quanta união faria diferença para com um problema, o principal problema, né? A principal causa de toda a nação islâmica, que é a causa palestina. Quanto essa união está fazendo essa diferença hoje? Se essa união tivesse, se nós tivéssemos essa união entre os muçulmanos, entre todos os países muçulmanos, com certeza ele não ousaria, o mundo não ousaria agredir, violar todas as leis internacionais e agredir de todas as maneiras. Eu não acho que faltou uma forma ilusitada de crime e crueldade contra o povo palestino ao longo desses 2 anos. Todos os mais cruéis formas foram testadas por esse povo paciente e resistente. Desde incendiar as tendas, desde matar eles incendiados, desde... Nossa, todas as formas. Todas as formas. Até, assim, na lei de genocídio, né, o artigo que define o crime de genocídio, ele tem 5 formas de se cometer o genocídio. Qualquer uma delas já é um genocídio consumado. Né? Sim. E Israel praticamente se encaixa nos 5 incisos, nas 5 formas que existem previstas de genocídio, né? Então, é muito complicado. É muito complicado. E a gente tem o principal, a mensagem do Islã, irmão, é a união.
A mensagem do Islã sempre foi a união. Na verdade, desde o primeiro momento, os imames, os Ahlul Bayt, alayhimus salam, o primeiro imã que foi o Imam Ali, primeiro sucessor do profeta, legítimo, né, para nós, legítimo, e ele foi escolhido por Deus e pelo seu profeta, que seria o primeiro sucessor, ele abriu mão do seu califado justamente por conta da união. Se ele insistisse, ele teria esse direito, poderia insistir, poderia ter um conflito naquela época, logo depois do falecimento do profeta, mas ele abriu mão, ele entregou o califado, né, para o primeiro califa, depois veio o segundo, depois veio o terceiro. Ele não, muito pelo contrário, ele estava do lado deles, né? O segundo califa, Omar, tem uma frase que ele sempre cita, que ele fala que os maiores problemas, alguma coisa assim de que os piores problemas foram resolvidos pelo Imam Ali, né? Alguma coisa, algo assim. Que eles sempre pediam ajuda, auxílio do Imam Ali para resolverem, para estar do lado deles. O Ali nunca existiu, porque ele visava o bem da nação, o bem a união entre os muçulmanos. Então é isso que a gente tem que observar, né? Haverá sempre diferenças, um ponto de vista aqui, um outro ponto de vista, interpretações diferentes. Ou a gente senta e dialoga, e entrega, né? Se entrega à razão e ao raciocínio, ou a gente, enfim, se respeita, convive, né? Com as diferenças. A mensagem do Islã é essa. E a gente vê que essa divisão, ela só beneficia os inimigos, né? Então ela não ajuda em nada a nossa comunidade, né? Em nenhum momento. Em nenhum momento. Wa'tasimu, Deus diz no Alcorão Sagrado, Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Se agarrem no cordão de Deus, todos, e não se desunem, né? Não se separem. A mensagem do Islã sempre foi de união. Se houvesse mais união política, econômica, com certeza essa força, a civilização, sabe aquilo que a gente chama de a época, a era de ouro, né, islâmica, que está na história, né? Ela acabou por conta da desunião. Eu tenho que me orgulhar, eu tenho que estar orgulhoso, né, com a minha identidade. Ninguém sabe que os maiores cientistas do mundo, que hoje a Europa vive sobre os ensinamentos deles, foram muçulmanos. Enfim, na época que o mundo muçulmano vivia de uma forma evoluída, a Europa vivia na escuridão, né? Vivia sobre o sangue, guerras, conflitos. Então essa união e essa posição, esse lugar só será alcançado com a união. A união entre os muçulmanos é uma das coisas mais importantes. A cada ano, na verdade, tem um evento, inclusive, que acontece na República Islâmica do Irã, durante o nascimento do profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele. Você sabe que existe uma diferença entre as narrativas, né? A escola sunita confirma que ele nasceu no dia 12, e a escola xiita confirma que ele nasceu no dia 17 do Rabi' al-Awwal, né? Entre dia 12 e dia 17. O Imam Khomeini, para criar essa atmosfera de união, ele declarou a Semana da União Islâmica. Começa dia 12 e termina dia 17. Esses 5 dias, vamos chamar ela de Semana da União Islâmica. E acontece um congresso dentro do Irã, com a presença de centenas de líderes islâmicos do mundo inteiro. Do Líbano, da Arábia Saudita, de vários países do Golfo, enfim, vários países de todas as escolas islâmicas, xiitas, sunitas,
todos participam nesse congresso para discutir a questão da união. E, Interessante. graças a Deus, tem tido um bom efeito. No entanto, o poder político muitas vezes acaba impedindo, né, Atrapalhando, né? atrapalhando muito. Eu queria que a gente tocasse em alguns pontos um pouco específicos, porque só para dar um contexto também para o pessoal que está assistindo, deve ter muita gente que entrou recente no Islã também. Então, nós que somos de família sunita, né? Apesar de hoje a gente ver que essas denominações, essa divisão é prejudicial, mas só para se localizar, então nós que somos de família sunita, a gente vem sendo desde a infância, a gente vem ouvindo desde a infância sobre o xiismo, sobre os xiitas fazem isso, os xiitas fazem aquilo, os xiitas não são muçulmanos, os xiitas... Então, isso acaba gerando um preconceito, isso não é só eu, né, que ouvi isso toda a comunidade sunita vem ouvindo de seus pais, de seus E sheiks, cresce, né, ouvindo e essas cresce. Então, o senhor tem noção, né, eu assisti um programa esses dias em que participou um muçulmano, um programa de alta audiência. audiência. Sim. E aí, o muçulmano sunita estava explicando lá tal, e o entrevistador perguntou sobre o xiismo. E ele falou, não, o xiismo não é da religião islâmica, isso aí é outra religião. Então, só para o senhor ter noção de como, eu sei que o senhor já sabe, né? Mas Sim. como, assim, a visão do sunita, principalmente, tá muito contra considerar o xiita um irmão, considerar o xiita um muçulmano também, né? Então, isso é devido de algumas acusações que são feitas contra os xiitas, que geralmente quando você vai pesquisar, você vê que não é bem assim, né? Então eu dei uma pesquisada também, já vi algumas coisas que eram fake news, né? Então eu queria até que o senhor esclarecesse, por exemplo, a questão que... Uma das questões principais que os sunitas falam que os xiitas fazem é a ofensa à mulher, a esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, e ofensa aos sahabas. Então, se isso é verdade, e aí a gente pode passar também por alguns Sim, claro. outras acusações. Primeiro, para começar, todas essas questões que são levantadas sempre têm um único objetivo, de fomentar e infantizar a questão da desunião islâmica. Então, de uma forma indireta, mesmo uma pessoa sabendo ou não que aquele discurso, que aquela informação, que aquela orientação que ele está dando para uma pessoa que, olha, os xiitas não são muçulmanos, seja ele fazendo aquilo de propositalmente ou não, ele está atendendo uma agenda inimiga de desunir os muçulmanos. A mensagem principal do profeta foi de união, de convivência. Esse é um dos nossos princípios e pilares que nós colocamos em prática em nossa vida e sempre será, não vai ser diferente, sempre será essa. Existem grupos, infelizmente, radicais, ignorantes dos dois lados. Do mesmo lado que tem nessa escola, pode haver também nessa escola, dentro do xiismo também. Existem grupos radicais que atendem, infelizmente, agendas dos inimigos, que entram nesse jogo por ignorância, às vezes propositalmente, podem estar ali também alinhados, e isso acaba causando essa confusão na mente da pessoa. Infelizmente, quando ele vai lá e pesquisa, ele pode ver, assim, de uma forma casual, que um sheik xiita, com um turbante, com uma barba, sentado numa televisão, numa rede nacional, falando, de repente ofendendo o sahaba, ofendendo as esposas dos profetas. Só que é muito importante nós não vermos essa atitude por ações das pessoas, e sim pela ideologia. Uma pessoa pode não representar a verdadeira escola,
ou a ideologia, ou a doutrina xiita. Da mesma forma que qualquer pessoa de uma certa profissão ou categoria pode não representar aquela escola também. Em todos os, em todas as lideranças religiosas islâmicas, xiitas, proibiram, existe uma fátua extremamente clara sobre isso, proibiram qualquer tipo de ofensa para as esposas e para os sahabas. Isso é algo que todas as lideranças concordam e estão ali concordando com isso. As esposas dos profetas são sagradas, são mães dos fiéis, assim citadas no Alcorão Sagrado, portanto, elas merecem todo o nosso respeito e reverência. Quando acontece esse tipo de atitude, acaba confundindo um pouco a cabeça daquela pessoa. Vê uma pessoa falando mal do Sahaba ou ofendendo a esposa do profeta. Então, como é que pode? Eles estão falando que não, mas tem ali uma pessoa. São figuras, são atores. Infelizmente, da mesma maneira que podem existir pessoas que alegam serem representantes da escola sunita e falam coisas totalmente contrárias a essa maravilhosa tradição e vida do profeta. A gente assistiu ao longo de anos como grupos terroristas como o Estado Islâmico, né, que não tem nada de islâmico, o ISIS, degolava as pessoas, queimavam pessoas, matavam as pessoas por coisas absurdas. Onde há suna do profeta nessa atitude? E eu não posso chegar e falar que esse grupo é sunita. Ele não representa nem 1% da suna do profeta, não foi assim. Ele pode alegar que segue essa escola, só que ele, para mim, eu não posso julgar ele como ele sendo como um representante de uma escola. Não é islâmico, não é nem islâmico, nenhuma forma. Então, é importante a pessoa sempre. O principal elemento aqui, irmão, que faz é o raciocínio. Graças a Deus deu o melhor presente para todo ser humano, que é o raciocínio. Né? O raciocínio é o divisor de águas. É muito importante que a pessoa sempre utilize o raciocínio a favor da busca da verdade e não coloque um preconceito. Ele não pode começar uma pesquisa já com um conceito feito na cabeça dele. Pesquise, veja. Eu sou de família xiita, nasci, não lembro nenhum momento, não estou falando isso porque eu estou aqui no Brasil, aqui é liberdade, eu posso... Nunca ouvi os meus pais ou algum parente meu ofender as esposas ou os sahabas. Nunca. E isso a gente nunca aprendeu em nenhuma escola, nunca li isso em nenhum dos livros que eu pesquisei, que eu estudei. Portanto, existem muitas mentiras, né, como você disse, que são carregadas e acabam fazendo efeito, geralmente, sobre o público mais leigo, infelizmente o público que tem menos informação, sempre atendendo esse discurso. Né? E você falou de um dos preconceitos, né, que corre dentro dessa divisão dos muçulmanos, né? E agora um outro tema, né, para a gente dar de exemplo, que seria, e que a gente vê algumas manifestações públicas xiitas, né, ou de grupos que, né, se dizem minoritários, às vezes, né? minoritários, ou se dizem representar o Shimala do xiismo, né, que são grupos que fazem, às vezes, automutilações, por exemplo. Sim, né? também Isso é uma coisa que até os brasileiros veem e ficam, claro. né, Dentro curiosos dentro da doutrina islâmica existe a questão do luto, né? Que o principal evento de luto dos muçulmanos xiitas é o martírio do Imam Hussein, né? Para quem não sabe, foi neto do profeta Muhammad, ele foi martirizado em Karbala em 61, depois da Hijra, né?
E, enfim, é uma história muito triste que é interessante o público pesquisar e conhecer um pouco mais. Alguns grupos radicais xiitas acreditam que a automutilação é uma forma de se solidarizar com esse luto. É uma ala dos xiitas que nós condenamos. Uhum. Nós não achamos que é uma forma correta de se solidarizar com a questão e a causa do Imam Hussein. E tem razão, com certeza. Até o próprio xiismo, a própria escola xiita também critica essa ação que não condiz com a prática sã de um fiel. E uma pergunta, né, que foi feita para um grande sábio na época, Sayyid Muhammad Baqir Sadr, sobre essa prática, ele respondeu de uma maneira muito sábia. Ele falou: imaginem um pai de família partir dessa vida e ele deixar um testamento para os filhos. Depois da morte dele, um grupo de filhos simplesmente lamentam, choram, ficam de luto, se batem e ficam lá naquela situação toda. E um outro grupo pega um testamento e começam a colocar aquele testamento em prática. Qual desses dois grupos vocês acham que tem um amor e um afeto mais o ideal para o pai? Quem a gente pode dizer que mais ama o pai? Certamente que é aquele que coloca em prática o testamento, mas a gente não pode dizer que aquele outro grupo também não ama. Eles amam o pai, com certeza. Estão de luto, estão chorando, estão se batendo. Só que o amor do segundo grupo é mais correto. É aquele amor que o Islã quer da gente. Não adianta a gente ficar se automutilando, se batendo. Isso por um sinal de luto é até saudável. Apenas sinal de luto. Vestir uma veste preta, ficar de luto, que são as recomendações, né? Quando você perde uma pessoa importante da família. No entanto, a verdadeira tarefa de um fiel, de um muçulmano, é saber qual é a mensagem que ele tem que colocar em prática após a morte da principal personagem do xiismo, que é o Imam Hussein. Por que ele foi? Por que ele se foi? Por que ele foi martirizado? Uma das principais frases que o Imam Hussein deixa para todos nós, que jamais se humilhará perante a injustiça e perante os tiranos. Foi isso que ele fez, ele não se rendeu perante o governante tirano da época. E é isso que a gente está vendo os resistentes da Palestina e os resistentes e os livres do mundo inteiro não se entregando, não se submetendo à vontade dos tiranos. Então essa é uma das lições que o Imam Hussein deixa para a gente e a gente está colocando, esperamos, né, colocar em prática de uma maneira correta. E é assim que vamos deixar o Imam Hussein e todos os imames e o próprio profeta Muhammad feliz. A alma dele está testemunhando, né, o que a gente está fazendo, se a gente está seguindo os seus ensinamentos em prática ou não. Essas interpretações incorretas atrapalham muito a visão das pessoas, a imagem do Islã. A gente precisa corrigir essas questões de uma forma intelectual, através de debates, através de conhecimento. Uhum. Agora, só para explorar um pouco mais sobre o martírio do Imam Hussein, né? Que foi essa guerra que ali teve uma cisão, né? Na comunidade islâmica, né? Exatamente. Então, para contextualizar o que foi esse Na partido. verdade, foram uma consequência de fatos, né? E o auge chegou nessa guerra e ele foi martirizado de uma forma cruel. Essa divisão aconteceu logo após o martírio, né, do profeta. O Imam Ali, ele se rendeu, né? Ele não quis levar esse debate
não quis alimentar, né, essa desunião, portanto ele se entregou, e ele viu que a união entre toda a nação islâmica é muito mais importante do que esses pequenos debates, porque na época ainda não haviam não havia esse perigo que o Islã que o Islã ocorreu na época do Imam al-Hussein, alayhi salam, né? Depois do falecimento do profeta, Imam Ali, depois dele, era para ter assumido o Imam al-Hassan, né, o segundo imam. Durante esse período, o Islã começou a ter um certo rumo, né? A nação islâmica começou a sair por conta dos governantes da época, né? Especialmente o governante de Damasco, que foi o Muawiyah, pai de Yazid. Foi muita coisa manipulada, muitas coisas foram alteradas, adulteradas. E quando o Yazid assumiu o governo, coisa que ele nem tinha esse direito, porque havia um acordo entre Muawiyah e o Imam al-Hassan, de que depois da morte do Muawiyah, quem assumiria o poder seria o Imam al-Hussein, o irmão do Imam al-Hassan. Yazid era um homem desviado, era um homem embriagado, era um homem que não acreditava em vários princípios do Islã, e isso de acordo com historiadores, até mesmo sunitas, não xiitas. Tudo isso que estou falando de acordo com historiadores sunitas. Nesse momento, o Imam al-Hussein não podia mais ficar calado. Chegou ao auge e precisava tomar uma atitude. Na época, a nação islâmica convidou o Imam Hussein para o Iraque para liderar uma revolta contra o Yazid. Ele atendeu esse pedido, foi até o Iraque, na época, e antes de chegar lá, ele foi impedido de chegar até seus fiéis, seus seguidores, né? O Yazid, ele trocou o governante do Iraque, começaram uma grande campanha midiática contra os Ahlul Bayt, contra o Imam Hussein, dizendo que o exército de Damasco está vindo, um exército devastador, um exército forte. Começaram a aprisionar pessoas, mataram vários seguidores do imã, né? Então começou um terrorismo local, e isso acabou enfraquecendo o exército e os seguidores do Imam Hussein. Quando ele chegou, ele foi impedido de chegar para a cidade de Kufa, e ele foi simplesmente cercado num deserto chamado Karbala. Ele chegou no dia 2 de Muharram, que é o primeiro mês islâmico, e foi martirizado no dia 10. Durante 8 dias, ele tentava chegar a um acordo com o exército de Yazid. Uma das propostas dele é que ele viajaria, simplesmente iria para um outro lugar, para uma outra região. Só não queria ser morto. Ele não queria que a morte dele acontecesse, porque acabaria com tudo. Imagina, o neto do profeta, aquele que o profeta Muhammad segurava e dizia que ele era meu amado, brincava com ele, mostrava ele para os muçulmanos, para os sahabas. Então, Imam al-Hussein, ele recebia as propostas do exército de Yazid e ele respondia, só que o que eles queriam não era viável, né? Eles queriam uma rendição. Eles queriam que ele votasse lealdade a um governante desviado. Não tinha essa possibilidade dentro do dicionário do Imam Hussein. Ele escolheu o caminho da revolução e ele morreu nesse caminho, de uma forma cruel. A cabeça dele foi cortada, sua família foi assassinada, seus filhos. Ele tinha até um bebê recém-nascido, né, que foi sacrificado, né, de 6 meses. Obrigado, irmão.
Então é uma história muito triste, né? Para quem quiser conhecer mais, pode se aprofundar, pode ler, que vai conhecer sobre a história de Yazid e tem bastante coisa produzida, né? Tem muitos filmes, tem muitos livros, tem um conteúdo bem interessante. Só tem que saber, para quem não sabe, tem que saber de onde começa, porque senão vem uma enxurrada de informação e a gente não consegue filtrar, fica tudo muito confuso lá. E trazendo para a realidade brasileira, né? Então, hoje a gente todos os dias alimentado com essa máquina de propaganda Exatamente. sionista, né, Exatamente. americana, enfim, dessa elite, né, que quer impor uma narrativa falsa, né? Sim. Como que o brasileiro pode é, e se ele deve sair dessa desinformação e como que ele consegue sair disso e começar a olhar os fatos, o que realmente está acontecendo? É leitura, é pesquisar, é ler. Não adianta, não tem outra saída. A gente costuma sempre falar o seguinte: não é um botão que você aperta e você, pronto, recebe tudo. É um processo. A pessoa tem que saber raciocinar, tem que saber ler, escolher as fontes corretas, acompanhar. Imagina uma pessoa que está a vida inteira ouvindo uma coisa errada, de repente você vem e fala para ela, é diferente. Ele não vai acreditar logo de uma hora para outra. Ele tem que passar por um processo tem que dar um tempo para ele raciocinar aquilo, começar a pesquisar, começar a olhar. É, assim, não tem outra saída, né? Hoje, irmão, graças a essa mídia alternativa, vários programas, redes sociais, páginas, jornais, vários canais estão fazendo ótimo trabalho. Até 20 anos atrás, a gente era refém de alguns canais, algumas redes. E você sabe como o Brasil é refém das agências de notícias internacionais, né? Infelizmente, o Brasil ele é fraquíssimo nessa questão. Imagina o Oriente Médio, que é o lugar mais importante do planeta, não ter, não ter correspondentes diretos. E se tiver, é apenas num país que tem ali a principal narrativa que ele domina. Então, Mídia ocidental em geral, né? exatamente, é tudo voltado à mídia ocidental. Esses dias eu estava andando no aeroporto e falando no telefone, né, com uma professora que me perguntou sobre a ziara do Imam Hussein, né, do Arbaim, que acontece todo ano. Inclusive, eu convido vocês a irem visitar fazerem essa viagem, porque é uma viagem, assim, espetacular. Vocês vão ver coisas nessa viagem que, enfim, Eu agradeço. é uma coisa muito, muito legal. Legal. E aí eu estava falando, né, sobre a peregrinação e tal, e aí a moça falou, desculpa, você estava falando sobre a peregrinação onde? Falei, é uma peregrinação, é uma visita, né, que acontece no Iraque. Foi só eu falar Iraque que ela falou, Deus o livre, Deus o livre. Nossa, nem fala sobre isso. Então, assim, eu não culpo essa senhora, né? O problema dela é que ela ficou durante anos escutando uma mídia voltada a uma política, e quando você vem e traz o outro lado, isso impacta. Com certeza. Isso impacta, né? Então, mas tem que ter um começo. A pessoa tem que decidir que, olha, eu vou abrir a minha mente para ver esse outro lado. E hoje eu acho que isso está acontecendo. E o que você diria, assim, especificamente para a pessoa abrir os olhos nessa questão do genocídio palestino, né? A gente vê muitos brasileiros apoiando Israel e essas ações Cara, criminosas lá. eu acho que não tem como a pessoa ver esse genocídio acontecendo e continuar apoiando o Estado genocídio de Israel. Ele mesmo, lá no fundo do coração dele, ele desaprova isso. Ele condena isso.
Mas ou ele está refém a um interesse, muitas vezes, ele tem algum interesse pessoal, material, sei lá, algum interesse que não deixa ele abrir mão desse apoio, ou realmente ele é um ser cego, né? No Alcorão Sagrado nós temos aí classificado, Deus classifica um grupo de pessoas que são cegamente alinhadas aos tiranos, aos governantes injustos. Não tem como, né, essa pessoa ser trocada, né, de lugar. Infelizmente, khatamallah ala qulubihim, a gente chama, né? Deus selou o coração deles, eles já têm uma mente selada. Mas graças a Deus eu acho que não é o caso da grande maioria do povo brasileiro. Eu acho que há muita esperança, muitas pessoas estão vendo a verdadeira face desse Estado que se ergueu em cima de sangue dos inocentes. E hoje em dia muitos falam que, olha, eu não entendo como Israel pretende ter paz e conviver de uma forma pacífica com os árabes. A gente não entende, sabe? Isso é uma fala de pessoas de uma classe média do Brasil, né? Não de intelectuais. E com certeza tem toda a razão. Porque como é que um Estado, você vai conseguir conviver pacificadamente com um Estado que está matando seus familiares? Ontem eu vi a imagem de uma Palestina em Gaza que resistiu ao massacre, mas que 42 parentes da família dela foram martirizados ao longo desses 2 anos. Como é que uma mulher, como é que uma pessoa, você vai convencer ela a conviver de uma forma pacífica com esse Estado? Então, uma paz submissa, o povo palestino não vai querer. É realmente ter os direitos dele de volta, o direito dos refugiados palestinos, que hoje em dia ninguém fala, 4, 5 milhões de palestinos fora do território palestino. Uma coisa que foi erguida em cima de um erro não tem como ser sustentada, né? É complicado isso. Qual que, na sua opinião, poderia ser uma solução nesse caso da Palestina? Uma das soluções foi um referendo realizado com a participação de todo o povo palestino dentro e fora essa solução foi oferecida pelo líder da Revolução Islâmica do Irã, o Ayatollah Khamenei. Há anos, há 2 décadas, talvez, ou 3 décadas, ele fez essa proposta. Vamos fazer um referendo, liderado por entidades independentes, pela ONU mesmo, mas que todo o povo palestino, dentro e fora da Palestina, decidisse se eles querem ou não abrir mão da sua pátria, da sua terra. Né? A Palestina não é minha, não é nem sua, para a gente decidir se ela pode ficar com uma outra nação, um outro povo ou não. É dos palestinos, ela pertence a um povo originário, que tem uma cultura, que tem uma história. E isso cabe a eles decidirem isso, né? Então, o povo palestino, se escolher o caminho da resistência, é porque ele vê que esse caminho é o único caminho que vai lhe dar os direitos de volta, né? E ele tem toda a razão. A resistência, ela é um direito garantido em todas as leis, na Carta das Nações Unidas. Até um animal resiste. Imagina, você vai atacar um animal, ele resiste. Um povo não vai resistir? Então, está dentro da natureza do homem a resistir à agressão, resistir à ocupação. E se existe algum povo no mundo que realmente merece sua independência, não acho que é um outro povo mais do que o povo palestino. Ele com certeza merece, mais do que qualquer outro povo no mundo, a sua independência, a sua pátria e a sua soberania.
Interessante. Eu queria, acho que já estamos caminhando, né, pro final do episódio, né? Hoje o tempo vai ser um pouquinho mais curto. Mas eu queria falar um pouco sobre a questão dessa... Então, o professor Nasser aqui, ele abordou apenas 2 tópicos, né, que seria a questão da automutilação e a questão da ofensa aos sahabas, à esposa do profeta, sallallahu alaihi wasallam. E ele desmentiu aqui, para quem quiser confirmar essas informações, pode pesquisar, vai pesquisar, veja se é verdade. E foram 2 tópicos de muitos, né, que a gente Sim, sim, conversou aqui sim, fora sim. do ar, alguns também. É um assunto, Podemos, é um assunto muito, assim, rende horas e horas de fala. sim, é muita É coisa. muita coisa, existem muitas mentiras, eu até esqueço, é tanta coisa. Às vezes a gente recebe pelas redes sociais, inclusive a gente fez até uma pequena, alguns vídeos, né, tentando, enfim, desmistificar essas mentiras, trazendo uma informação mais concreta. Uhum. Mas, enfim, para falar realmente sobre isso, vai precisar de mais episódios, viu? Não, Vamos, já A gente fica vai, convidado precisa, então para próximos fica o aí. precisa. convite. E é importante, Então, viu? É importante a com gente trazer. certeza. Porque é uma mentira ao longo de anos. E ela simplesmente pode ser resolvida, é um problema que pode ser resolvido com um Uma debate, conversa. através de uma conversa. Procura, se informe, leia um livro sobre a questão, por exemplo, dos Ahlul Bayt. Uhum. Muitos falam que os xiitas adoram os Ahlul Bayt, rezam para os imames, Uhum. eles adoram os imames. Isso é mentira. A gente adora a Deus, o único, adoramos, consideramos o profeta o mensageiro de Deus e, após o profeta, os imames. Eles não são mais santos, não são melhores do que o profeta, em jamais, nunca. Existem algumas questões que os deixam ser mais privilegiados, só que em nenhum momento os adoramos, né? Então, essa e outras questões, vale a pena a gente Vamos marcar refazer um outros episódio programas, aí para desmentir aí essas questões e deixar uma mensagem para o pessoal, né? Então, assim, se a gente está sendo bombardeado com essas fake news desde a nossa infância, há muito tempo atrás, nossos pais foram bombardeados com isso, nossos avós foram bombardeados com isso. E hoje, com a informação aí à vista e com esses debates, com essas conversas, a gente consegue ver que não é bem assim, né? Tem muita fake news, às vezes são grupos minoritários que estão fazendo uma coisa ou outra que você discorda. E aqui a gente não está também, vamos dizer assim, dando legitimidade à crença xiita ou à crença sunita. Cada um acredita naquilo que, né, cada um tem a obrigação de pesquisar, né? Ninguém Sim. pode seguir um sheik cegamente. Todo mundo tem um cérebro, Deus deu o mesmo cérebro para todos. Então você não pode seguir um sheik ou um professor ou alguém cegamente e achar que no dia do juízo você vai estar isento da sua responsabilidade porque você tinha o livre-arbítrio para ir pesquisar. Então a questão é que essa divisão ela já está há muito tempo causando prejuízos gigantescos. Essa questão da Palestina mesmo, se não houvesse essa divisão, a história seria outra, né? Então, eu convido todos a pesquisar, ver se é isso mesmo, e não é para você virar xiita ou virar sunita, mas é para você considerar o xiita também um irmão muçulmano, considerar o sunita um irmão muçulmano, e que a gente possa construir uma união, né? Porque hoje a gente está vendo, principalmente nós que somos sunitas, a gente está vendo as lideranças sunitas aliadas, infelizmente, e a serviço do sionismo e de Israel. Então você vê, por exemplo, né? O presidente Trump anunciou que ano que vem, vai investir militarmente nos Estados Unidos em US$ 1 trilhão, né? Alguns analistas estão fazendo
seus Previsões. apontamentos, Sim. e que esse é o maior valor da história dos Estados Unidos que vai ser investido em militar, né? Então, há uma previsão de que vai vir uma grande guerra ou algo assim, que os Estados Unidos está se preparando para uma grande guerra e tal, né? Há analistas falando nesse sentido. Agora, esse US$ 1 trilhão, se você for ver, será que não é um trilhão de dólares que a Arábia Saudita fez um acordo ali de compra de Sim. vendas, né, com os Estados Unidos? A gente lembra até da declaração do Trump, né? Dizendo que ele ia tirar US$ 1 trilhão da Arábia Saudita durante o É. mandato dele, né? É, Então, Então assim, tá aí, tá usando esse dinheiro pois para é. a gente financiar a guerra. precisa A gente ver precisa que não, precisa acordar, acordar. precisa ver quem que está representando a gente, precisa ver o que está acontecendo, cobrar das lideranças, né? Tanto aqui no Brasil quanto em outros lugares, para a gente poder saber o que está, qual o cenário, né? Ninguém está conseguindo visualizar com exatidão o que está acontecendo, né? Quem que é o traidor, quem que não é, quem que está contra, quem que está a favor, quem é o aliado. Então, acho que eu O que queria até que o senhor aconteceu? deixasse uma mensagem, né? Porque a gente está vendo que a liderança xiita, né, principalmente no Irã, está a favor e está lutando a favor dos palestinos, né? Sim, sim. Contra o Na sionismo. verdade, o Irã foi o primeiro país a ter uma embaixada palestina dentro do seu território, trocou a embaixada israelense e entregou todo o prédio para a OLP, isso em 79. E é um país que, desde então, até o momento, não mudou sua posição em relação à Palestina. Em nenhum momento, Irã deixou de apoiar ou deixará de apoiar, isso já deixa isso muito claro, né? E para quem não sabe, grande parte dos problemas do Irã, uma boa parte das sanções contra a República Islâmica do Irã, elas são por conta do apoio que o Irã dá para com a Palestina. Eles não já fizeram várias propostas ao longo desses anos de que o Irã seria um dos mais evoluídos e avançados países da região se deixasse de apoiar a Palestina. Da mesma forma que acontece com o Líbano, hoje a situação crítica que o Líbano vive, com certeza é por conta da existência de uma resistência dentro do Líbano. Sim. E a pressão que existe hoje sobre o governo libanês é uma pressão sem precedentes de pressionar a resistência de entregar suas armas. Coisas que o general libanês já recusou, falou que eu não vou levar o Líbano para uma guerra civil. E a resistência já declarou que jamais entregaria suas armas. Como é que entregaria a arma que defende a sua pátria, que defende a sua honra, que defende a sua dignidade? Portanto, tudo indica que a região está indo para mais uma guerra. O Estado sionista de Israel não quer nenhum país forte em sua volta. Vocês viram como eles atacaram as bases, destruíram o arsenal militar logo após a queda do regime da Síria. Aqueles ataques diários nas bases militares, depósitos de armas, caças sírios, tudo isso era do povo sírio, não era do regime, de um regime para o outro. Era do povo, era da nação, né? Mas eles aproveitaram aquele momento para enfraquecer militarmente a Síria, e hoje a E Síria não teve resposta, né? não teve nenhuma resposta. Infelizmente, tudo encaminha para... Enfim, são indicações que estamos especulando aí que talvez a Síria vá para um acordo, né, com o Estado sionista. Enfim, é aquilo que você falou, irmão. A nação está mais do que nunca precisando de um despertar e de uma união. E a gente tem que quebrar essas correntes que deixam a gente preso a preconceitos e de coisinhas aqui, o fulano disse, o fulano me disse, sabe? São coisas inúteis, são coisas infantis que seremos cobrados
no dia do juízo final por elas, e um dos motivos que me fez vir aqui foi justamente trazer, né, essa mensagem, pedir para as pessoas pesquisarem, lerem, perguntarem qualquer assunto, qualquer dúvida, qualquer questão, estamos à disposição, né? E colocar à disposição aí para qualquer coisa que possa ajudar a essa causa, se Deus quiser. Inshallah. Te Agradeço agradeço muito aí bastante. sua presença Nada. hoje, foi Com muito certeza. esclarecedora. Queria que o senhor deixasse aí as redes sociais, tanto do Sim, Arissala, claro. acho que vai Importante. aparecer também aqui no A gente tem vídeo. no Instagram, que é o Arressala, né? Arressala, o @Arressala, quem quiser. Também temos o canal do Notícias, né? O Arressala Notícias. O portal do site, arressala.org.br, tem a loja islâmica também. E tem o canal do YouTube, né? Que é o Arressala, que é um canal. Hoje a nossa principal ferramenta de divulgação a mais seguida é o canal do YouTube. Por incrível que pareça, estamos bem fortes no canal do YouTube, com vários programas, entrevistas, cortes, Legal. filmes. Enfim, estamos à disposição. Quem puder compartilhar, quem puder acompanhar, estamos à disposição de todos. Legal, então já fica a dica, o pessoal entra aí no canal do Arissala, segue, compartilha, confere o conteúdo aí de extrema relevância que é produzido pelo canal. E, professor, mais uma vez agradecer, muito obrigado por ter comparecido, foi uma honra. Agradecer também a Mir, toda a nossa audiência, vocês que acompanharam até aqui. Agradecer toda a equipe do Salam Aleikum, do Impulse Rec, o estúdio aqui que a gente grava. E é isso aí, pessoal. Quero agradecer a todos mais uma vez e dizer Palestina livre, né? Como sempre, como de praxe. E até a próxima. Assalamu alaikum wa Assalamu rahmatullah. alaikum. Tchau.